aí agora para falar sobre como as instituições financeiras elas têm investido na tecnologia de blockchain. Eu vou chamar o Rony Sakuragi, gestor de pesquisa e inovação do Banco Bradesco. Rony, por favor, bem-vindo. Obrigado. Bom, dentro do Bradesco a gente tem no departamento de inovação um time que é responsável por, dentre outras coisas, tentar entender quais são as tendências, analisá-las e tentar prever um futuro. Só que prever um futuro é uma coisa realmente muito complexa de você fazer. Embora o time seja bastante heterogêneo, a gente não tem nenhum cartomante ou astrólogo no grupo, o RH não deixou isso passar. Então, o que a gente faz bastante, né, a gente acha que é uma boa dica para tentar entender o que pode ser um futuro, é olhar para onde está indo o dinheiro. Porque para onde está indo o dinheiro, para onde está indo os investimentos, tem uma chance de ter um futuro construído aí. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é um pouco desse levantamento que a gente fez, né, isso foi mais no começo desse ano, até antes da gente ter entrado no R3, de como as instituições têm investido em blockchain. Quando a gente fala de investimento, a gente está falando de uma forma muito ampla, né? Então, só para a gente contextualizar isso bem, né? Você pode estar falando, né, que você está investindo, por exemplo, porque você está alocando um time interno. No caso do blockchain, isso é realmente um investimento necessário. Ele é base para qualquer outro investimento que você vai fazer em relação a dinheiro ou qualquer uma das outras caixinhas, porque você precisa de alguém entendendo isso muito bem. Não é uma tecnologia trivial. Você tem que ter alguém dentro do seu grupo que entenda isso, né, e que também possa navegar bem entre tecnologia e negócio. A segunda forma, né, que a gente vê é a participação em consórcios. E aqui que a gente está falando de instituições financeiras, a gente está falando basicamente do R3, né, que a gente se juntou agora no meio desse ano. Uma outra forma de investimento é por meio de parcerias, e aí a gente está falando de inovação aberta. No caso do Bradesco, a gente tem o programa InovaBra, acredito que muitos de vocês conheçam, onde hoje a gente tem 12 startups lá dentro, e 2 delas são sobre blockchain. Então, uma está cuidando, está analisando como fazer remessas, pagamentos, e uma outra está preocupada mais em como fazer pagamentos entre não bancarizados. Então, essa é a forma aí que a gente está investindo em inovação aberta em relação ao blockchain. Uma quarta forma é mais trivial, né? Investimento você faz por meio de fornecedores. Hoje no mercado tem diversas consultorias, grandes empresas. Acho que Microsoft e IBM têm sido aí, ícones nisso, no sentido de que tem plataformas por trás também. E uma quinta, que a gente gosta muito desse tipo de investimento, que é onde a gente consegue, aqui nesse cenário, ter mais dados. Que é o investimento que é feito por meio de ventures, né? Então, a empresa ela aposta em uma determinada tecnologia, então ela faz aportes em startups, por exemplo, né? E o interessante aqui é que a gente consegue obter dados, diferente das outras, que a gente não consegue muito bem, né? A menos que a gente bata na porta de cada uma das empresas perguntando esse tipo de coisa, a gente não consegue levantar muito bem esses dados. Então, hoje, nesse momento, nesses próximos minutos, eu queria focar nessa última caixinha, né? Como as empresas financeiras têm investido por meio de ventures nessa tecnologia do blockchain. Então, o primeiro exercício que a gente fez foi, bom, vamos olhar então quais são as maiores ventures, né, as maiores instituições, e ver como é que elas estão se comportando. Então, a gente pegou essas instituições, a maioria bancos, né, tem a American Express aí que foge um pouquinho, e a gente começou a observar como é que elas se comportam. Então, se você olhar esse gráfico aqui inicialmente, o que você consegue ver é um pouquinho do apetite de cada uma delas para investimentos. Isso aqui são investimentos gerais, tá? Investimentos declarados. Nem todo investimento é declarado. Você sabe que alguém investiu em uma determinada tecnologia, startup, mas isso não é público. Mas o mais interessante começa a ser quando a gente olha isso aqui mais de perto. Então, o que a gente fez? A gente queria entender, bom, onde né? Tudo bem, isso aqui é a quantidade, mas em que categorias de startups, tecnologias, elas têm investido. E aí que a coisa começou a ficar interessante, porque a gente começou a perceber o seguinte. Bom, acho que de cara a gente percebe que empresas diferentes têm estratégias diferentes,
Então, se você olhar BBVA e American Express, geralmente eles investem de uma forma mais ampla, né? Um pouquinho em cada. Se você pega um Citi, ele já investe pesadamente em algumas tecnologias que ele acredita que são mais promissoras. Então, aqui, o que está dizendo? Está dizendo que Citi Ventures tem investido em 5 startups de Big Data e Analytics. Mesma coisa para segurança, 3 em tecnologias de investimento e assim por diante. Agora, a gente está preocupado aqui com blockchain, né? Quando a gente olha essa categoria, é bastante interessante porque não há organização que não tenha investido nisso de alguma maneira, né? Então, está todo mundo, todas as instituições financeiras, de alguma forma, têm um aporte nisso. A gente pode pensar, bom, então isso aqui deve ser onde você tem o maior fluxo de dinheiro. Não exatamente, né? Se a gente pegar essas categorias e olhar onde, né, agora a quantidade de dinheiro investida, você vê o seguinte: a blockchain Bitcoin é o 7º nessa posição. Começa aí com Big Data Analytics, a blockchain Bitcoin está um pouquinho mais lá para o final. O que significa isso? Eu penso que 2 coisas, né? Estão investindo sim, todos. Nesse momento não com os 2 pés, um pezinho ainda, né? Vamos com calma. Mas outra também que ainda é uma tecnologia bastante emergente. Provavelmente, se eu fosse fazer um aporte em uma empresa de Big Data, que já é uma tecnologia mais bem sedimentada, para eu investir em uma startup já promissora, eu ia pagar muito mais em equity do que eu pagaria para uma startup de blockchain Bitcoin. Então, a gente pode pensar assim também, assim como a gente entendeu um pouco disso. Agora, como é a relação, né, dessas instituições? E aqui esse gráfico, né, ele mostra não só instituições, mas algumas empresas de tecnologia também. Como elas estão, qual é a relação delas, né? Eu sei que está bastante pequeno, né? Vocês conseguem ver aí mais alguns dos logos que estão maiores, mas você vê coisas acontecendo, né? Por exemplo, aqui embaixo você vê Citi, Capital One, quem mais? Visa, todas investindo, por exemplo, uma empresa chamada Chain. Então, essas bolinhas menores aqui são as startups. Você vê a relação, né? Às vezes, mesmo empresas, diria, concorrentes, investindo em conjunto em algumas dessas empresas. Essa estrela aqui, né? Ele salta um pouco aos olhos, é o R3 aqui no meio. Nisso é o que a gente percebe muito do valor do R3, porque ele tem esse ecossistema, né? Esse conjunto de bancos orbitando ao redor do R3, e a gente acha que essa é uma boa forma de poder enxergar, né, como está o panorama hoje de investimentos. É uma árvore bastante populada, né, mas como é que isso foi crescendo, né? Se você olhar, esse é um gráfico na linha do tempo, o momento onde as empresas fizeram o primeiro investimento. Empresas do setor financeiro. Esse gráfico é um pouquinho mais batido, não sei se alguém já viu ele. Ele vai só até janeiro desse ano, mas você começa a ver que 2015 foi o ano, né, 2014, 2015 foi o ano que isso começou a se popular com uma velocidade muito maior. Os investimentos começaram a acontecer. Ainda, falando em linha do tempo, esse gráfico aqui, ao oposto do outro, é bem recente, né, agora do dia 10, pouquíssimos dias atrás, a gente levantou esse gráfico e ele está mostrando o quê? Ao longo do tempo, aqui nos quartis, né, dos diversos anos, o azul é a quantidade de dinheiro e essas bolinhas, ela é a quantidade de deals que estavam ocorrendo em startups de blockchain e Bitcoin. O que a gente percebe aqui? Esse crescimento, né, em 2014 até o início de 2015, e a partir aqui do finalzinho de 2014, a gente pode dizer que pelo menos os deals, mais ou menos, eles, tá meio sobe e desce, mas mais ou menos eles se estabilizaram. Acho que deals, neste caso, é mais interessante de ver do que a quantidade de dinheiro, porque dinheiro, às vezes você tem um investimento em um unicórnio, por exemplo, e isso sobe muito. Então, às vezes, ele não te traz muita informação. Agora, bom, aqui eu estou falando de blockchain e Bitcoin. Mas e se a gente dividir os dois? Aí é bastante interessante. Por quê? O investimento dos dois está subindo e aqui parece que ele fica mais ou menos estável.
Mas se você olha nos detalhes, você percebe o seguinte, que Bitcoin, ele começou naquele momento a decrescer e blockchain ele começou a crescer. Então isso aqui eu entendo que ele causou, né, essa certa sensação aí de estabilidade no final, mas de fato, né, hoje é quase que um mantra aí, né, os bancos falando, né, não, eu não quero ouvir sobre Bitcoin, mas eu quero ouvir sobre blockchain. A gente ouve bastante sobre isso, né, independente do quão correto essa afirmação é, mas isso aqui está traduzido um pouco aqui. E eu acho que isso se explica também, né, a gente olha no Gartner, né, no Hype Cycle, eu acho que a maioria aqui está habituada, né, a ver o Hype Cycle do Gartner. Basicamente é um gráfico de expectativas por tempo. Então, ele diz o seguinte, toda tecnologia, quando ele se inicia, as pessoas vão criando altas expectativas nessa tecnologia. Até que chega um ponto que foi se imaginado tantos cenários, né, as expectativas são muito altas, mas à medida que você vai mexendo nessa tecnologia, as expectativas começam a descer, porque você começa a ver, peraí, ela é muito legal, mas talvez ela não vai resolver tudo daquele jeito. Né? E aí as pessoas começam a ter uma sensação, né, uma expectativa oposta da tecnologia. Isso começa a descer, né, o Gartner chama isso de vale da desilusão, até que percebe-se que, peraí, tudo bem, ele não resolve tudo, mas aquilo que ele resolve bem, e resolve muito melhor do que as anteriores. Então você começa a trabalhar mais nisso, as pessoas começam a melhorar a expectativa daquilo de novo, até que você chega no que eles chamam de platô de produtividade, e aí a tecnologia basicamente está entrando em produção, diria-se assim. Tá? Então, a gente estava falando de blockchain, Bitcoin. A blockchain hoje ele está lá em cima. Então, é por isso que a gente ouve de blockchain em qualquer artigo que a gente lê, né? Você vê alguma coisa se referenciando a isso. E o que é importante a gente entender? Ele vai passar por um momento de vale. Né? Isso aqui vai acontecer. Bitcoin hoje, isso tem um pouquinho a ver aí com a afirmativa, né, que eu falei, né, todo mundo hoje falando, não é Bitcoin, é blockchain, faz muito sentido. E se a gente olha aqui no Hype Cycle, a gente vê também que Bitcoin está lá embaixo nesse momento. Né? Tem uma chance aí de amadurecer, ninguém sabe bem ao certo do futuro, mas o ponto são duas tecnologias, estão em momentos diferentes de amadurecimento. Isso explica também o que a gente viu dos investimentos. Bom, e aí com isso, né, quer dizer, é uma questão, né, de por que as empresas estão ou não investindo. Eu resolvi listar aqui algumas coisas das quais eu acredito. Né? Então, um motivo pelo qual você pode pensar em não investir tem a ver com tudo isso que a gente tem falado aqui em cima. Né? A tecnologia, ela precisa sim de alguns anos para ela amadurecer. Isso é natural. Quando se fala sobre regulação, também é natural, né? Nesse momento não se sabe bem ainda como isso vai ser, mas essas conversas já se iniciaram, eu já participei de uma conversa com o regulador, está todo mundo muito interessado em definir, né, quais são os próximos passos para isso. Agora, por outro lado, se você está falando sobre manter-se na fronteira, então faz sentido você investir, né? Quer dizer, será que eu vou esperar até o final, até ela ser uma tecnologia totalmente difundida para eu investir? O problema disso, para muitas tecnologias eu acho que é ok, mas o problema de você esperar até o finzinho, na verdade, tem a ver com o segundo tópico. A gente entende, né, e eu acho que isso foi uma das coisas que a gente teve de conversa, né, no Bradesco, que a gente entende que essa não é só uma tecnologia que eu vou lá e adoto quando ela estiver pronta. Não é uma caixa que eu vou lá e arrumo e ponho lá dentro. Ela tem muito a ver com colaboração e com o ecossistema. Então, o pessoal falou aqui sobre você ter redes de blockchain que são públicas, como o Bitcoin, qualquer um aqui pode ser um minerador, né, se juntar e participar da rede do Bitcoin. Mas, quando se fala de setor financeiro, você está falando sobre redes de blockchain privadas, né, com permissão. Então, eu preciso entrar naquele ecossistema. Então, essa é uma outra discussão. Provavelmente, quanto antes eu entrar, maior a chance de eu poder influenciar nesse ecossistema, de eu poder criar esse ecossistema em conjunto e já fazer parte
desses blockchains privados, né, dessas redes privadas que vão se formar. Uma vez que a gente não sabe, né, quer dizer, qual vai ser o preço para eu entrar depois? A gente não sabe disso. E aí, por fim, né, considerações finais, acho que é um pouquinho de repeteco aí do que eu falei, né, só para enfatizar alguns pontos. A gente tem diversas formas hoje de investir em blockchain, né, que seja desde eu ter um time interno até um investimento em venture. Todos os grandes bancos têm investido, mesmo que seja de forma tímida, mas têm investido. Mais uma vez sobre time interno, né, um conselheiro aí dentro da sua empresa que entenda isso de verdade. E aí, por último, né, acho que eu já enfatizei isso bastante, né, a gente está falando aqui sobre colaboração, né, não é somente adição de uma nova tecnologia. Bom, deixo o meu contato aqui com vocês. Perguntas a gente tem no finalzinho uma sessão. Obrigado pela atenção.